seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para mais um dia no nosso itinerário de peregrinação, aqui nos anexos do Santuário Eucarístico Mariano, de Londrina, Paraná, com as missionárias claretianas daqui e do mundo todo. Hoje eu os convido a fazer essa peregrinação em um lugar muito especial, muito pouco visitado pelo pessoal de fora, mas um lugar que traz à memória histórias de vida que ficaram semeadas pelos continentes. Eu estou aqui junto ao memorial das irmãs falecidas, as missionárias claretianas. Muitas delas estão sepultadas em Londrina, mas muitas seus restos mortais ficaram onde estavam na missão. Estrangeiras em outras pátrias, assim como verdadeiramente nós somos nesse mundo. Nós somos peregrinos, estrangeiros. De Deus viemos, para Deus estamos voltando, cada dia mais próximo dele. Ele nos colocou no mundo para uma missão, muitas vezes escondida, simples, carregada de amor, de doação, seja qual for o estado de vida, como consagradas, consagrados, sacerdotes, pais e mães de família, jovens, crianças. Cada um de nós, nesse momento da história, faz um grande sentido, porque nós estamos vivendo na graça de Deus e na nossa missão específica. Por que peregrinar aqui, no meio desse bosque, nessa maravilha que é esse lugar de silêncio, de um profundo silêncio, de um silêncio que dói na alma? É quando não temos ninguém para conversar, nem um livro para ler, nem um telefonema para fazer, ninguém para atender. É nessa hora que nós descobrimos, no mais profundo silêncio do nosso ser, aquilo que realmente nós somos. Vem à tona nossas vaidades, nossos sonhos ilusórios, nossas dificuldades de convivência com as pessoas, a impressão de que somos mais do que os outros ou menos do que os outros, nossos mecanismos de autodestruição, nosso pouco reconhecimento da graça de Deus. Mas o que tudo isso tem a ver com esse lugar de peregrinação? Eu cheguei aqui e fiquei olhando para os nomes das irmãs. Quantas delas conviveram comigo nas comunidades claretianas? Para quantas delas eu fui sinal de Deus e elas foram para mim sinal de Deus? Mas com quantas delas também eu deixei de ser esse sinal? Deixei de ser melhor, eu perdi a oportunidade de ser melhor, de revelar-lhes o amor de Deus. Fiquei aqui pensando por um tempo. Eu convido você a pensar também, a meditar um momento, nas pessoas que passaram pela sua vida e que já terminaram esse itinerário. Já não são mais peregrinos, já chegaram à sua pátria verdadeira, já voltaram para Deus. Quantos deles e delas também não experimentaram o melhor de Deus em você? Por quê? Porque o egoísmo falou mais alto? Porque ficamos numa concorrência, numa competição, tentando saber quem é o melhor, tentando dizer para o outro as verdades, quando a única verdade é Deus? Perdemos a oportunidade de manifestar na simplicidade do nosso ser a grande misericórdia de Deus.
Que bom parar de vez em quando e pensar sobre isso. Não para reter um peso de consciência, porque o passado está feito, ninguém muda uma vírgula do vivido, mas para aprender do passado e poder atuar no presente de uma forma muito melhor, muito mais intensa, muito mais inteira. Que bom estar aqui, no lugar do silêncio e do encontro com a nossa verdade mais profunda, ou seja, a morte é certa. A morte é certa, ela chega como um ladrão, disse Jesus. E muitas pessoas inconformadas não conseguem nem sepultar seus entes queridos, mesmo que morreram há muitos anos, e também não conseguem despedir-se, não conseguem permitir que as pessoas voltem para Deus e muito menos se preparar para essa verdade inevitável, sofrida, mas cheia do sentido de vida. Nós somos seres do infinito. Nós somos seres que não nasceram para ficar eternamente aqui. Nós nascemos para Deus. Deus não criou nada para terminar na finitude. Tudo que nasce de Deus é para sempre. E como ele disse, façamos a pessoa a nossa imagem e semelhança. Portanto, nascidos à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres do eterno. Vamos meditar um pouquinho? Eclesiástico, no capítulo 44, versículos 1 e seguintes, diz: vamos fazer um elogio aos homens ilustres, nossos antepassados, através das gerações. O Senhor neles criou imensa fama, pois mostrou sua grandeza desde os tempos antigos. Alguns exerceram autoridade e ganharam fama por seus feitos. Outros, por sua inteligência, se tornaram conselheiros e fizeram revelações proféticas. Uns guiaram o povo em suas decisões, compreendendo os costumes de sua gente e, tendo palavras sábias, instruíram as pessoas. Outros compuseram cânticos melodiosos e escreveram narrativas poéticas. Outros ainda foram ricos e cheios de poder, vivendo na paz em suas casas. Todos, porém, foram honrados por seus contemporâneos e glorificados enquanto viviam. Alguns deixaram o nome que ainda é lembrado, com elogios e com lembranças. Outros não deixaram nenhuma lembrança e desapareceram como se não tivessem existido. Foram-se embora, como se nunca tivessem estado aqui, tanto eles como os filhos que tiveram. Mas aqueles que vamos lembrar foram pessoas de bem, cujos atos de justiça jamais serão esquecidos. Na sua descendência, eles têm uma rica herança, que é a sua posteridade honrada. É a palavra do Senhor, graças a Deus. Eclesiástico, capítulo 44.
Aqui nós estamos falando de pessoas que viveram do início ao declinar da existência, como diz o salmista, como uma erva que floresce vicejante, é cortada e logo seca. Mas também quero trazer presente a dor das pessoas, das famílias que perderam pessoas ainda tão jovens, às vezes até criança, inesperadamente. Haja visto como a pandemia roubou as pessoas do seu convívio familiar de uma forma tão trágica, muitos sem despedida. Essa é uma dor que precisa encontrar o seu espaço, às vezes uma dor sem nome. Para quem perde um cônjuge, fica viúvo. Para quem perde os pais, fica órfão. Mas quem perde filhos é uma dor que nem nome tem. Como se chamam os pais que perderam um filho? Ninguém encontrou nome para essa dor, mas também para qualquer outra dor da perda. Esta canção é para os pais que já perderam um filho e por isso brigaram com Deus. Eu não tenho respostas prontas para essa dor. Há feridas que não se curam com pomadas, mas com o tempo. Para eles que continuam zangados com Deus, esta canção. Admito que eu já duvidei, depois daquela morte repentina num farol. Depois que dos meus olhos Deus levou a luz do sol, depois daquela perda sem aviso e sem sentido. Admito que eu já duvidei, admito que eu briguei com Deus, porque não respondeu quando eu lhe perguntei por quê. Ele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, parece que não viu nem me escutou lá no hospital. Admito que eu fiquei de mal, doeu demais e quando dói do jeito que doeu, a gente chora e grita e urra e põe pra fora aquela dor. Desafia o Criador e quem se mete a defendê-lo. Comigo não foi diferente do que foi com tanta gente que perdeu algum amor. Briguei com Deus, briguei com Deus, e se eu briguei foi por saber que Deus ouvia. A morte, ela tem muitos poderes, mas ela não tem um poder principal, que é arrancar a pessoa de dentro de nós. As pessoas que nós amamos, elas estão muito vivas e estão vivas pela fé. São Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Então é na ressurreição de Cristo que nós encontramos fortaleza para acolher a realidade que é a morte. Então aqui nesse recanto das falecidas, onde os nomes lembram a história, lembram vidas doadas, eu também convido você a se reportar para o lugar que você também enterrou os seus familiares. Para aquele cemitério, nós precisamos visitar os cemitérios, para ali fazer a nossa ação de graças, agradecer as vidas, as pessoas que estiveram junto a nós, que puderam celebrar a nossa existência. Não vamos ter medo desses lugares de meditação. Ali nós nos confrontamos com o grau de gratidão que nós temos por essas pessoas. E para aqueles que sentem que ainda não fizeram suficientemente despedida dos seus entes queridos, o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 e seguintes, São João escreve: é Deus quem vai enxugar toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. As coisas antigas desapareceram. Aquele que está sentado no trono declarou:
eis que eu faço novas todas as coisas. É a palavra do Senhor, graças a Deus. Também quero trazer aqui uma pequena fala da Madre Leônia. A sua consciência de ter cumprido a missão, de estar pronta, ela pede a graça de saber envelhecer, apesar de que ela foi ainda muito jovem, com 67 anos de idade, né, como sabemos, vítima de um acidente. E ela diz assim: faz, ó Senhor, que eu consiga ser útil, contribuindo com o meu exemplo, com a minha oração, com o meu otimismo, com bondade, com alegria, vivendo humilde, serena, escondida, sem chorar o passado. Que eu faça dos poucos dias que me faltam um dom de reparação, de amor, de adoração e de súplica. Que a minha saída do campo de ação e deste mundo seja simples e natural, como um feliz pôr do sol. Como é bom pensar assim, né? Nós viemos como um nascer do sol, trazendo alegria, trazendo esperança para a nossa família, trazendo uma vivência, trazendo todo o tempo e a graça e os dons que o Senhor nos deu. Que Ele nos conceda a graça de sair desse mundo também assim, como um feliz pôr do sol. Eu desejo isso para você e eu convido a passar esses dias, já que você veio aqui na peregrinação conosco, que você possa fazer uma visita aos seus entes queridos, rezar, agradecer e permitir que Deus os tenha chamado na sua hora, seja a forma que for, mesmo que a gente não entenda, mesmo que seja difícil aceitar. Peregrinos neste mundo, de volta à casa do Pai, todos estamos nesse processo. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique sempre na graça do Senhor, fique sempre em paz. Em paz com a vida, em paz com a morte, em paz com a eternidade. Amém. A vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, como o Pai e os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor, e o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, como o Pai e os filhos se encontrarão. O Cristo será neste dia a luz que há de em todos brilhar. A Ele, imortal melodia, os eleitos hão de entoar. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição,